Caríssimas senhoras, caríssimos senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Naquele velho rincão mineiro, nascia no dia 2 de abril de 1910, o menino Francisco de Paula Cândido, que aprenderíamos a conhecer como Francisco Cândido Xavier. Há pouco tempo, desde 1901, a sua pequena cidade mudara de nome, deixara de ser Cachoeira das Três Moças, para se transformar em Pedro Leopoldo, nome que homenageava o engenheiro que trabalhara para levar a estrada de ferro até a pequena cidade. Quando Chico nasceu, já nasceu em Pedro Leopoldo. E a sua vida foi marcada desde cedo por toda sorte de peripécias. A pobreza material e o amor no lar. A orfandade aos 5 anos de idade. A vivência com uma madrinha atormentada por obsessão, que o fustigava, que o feria, que o maltratava. O segundo casamento de seu pai com uma mulher que se converteu em sua verdadeira mãe. Cidália fez uma proposta ao senhor João Xavier, de que só se casaria com ele se ele reunisse os filhos que haviam sido espalhados pelas casas dos amigos e dos aparentados e trouxesse-os todos de volta para o lar que formariam. A nobreza de Cidália Xavier seria um oásis para Chico, conforme ele cantará mais tarde. Desde criança, registrando o mundo dos espíritos, ouvindo e vendo os seres do além, os notáveis irmãos do arco-íris, como ele próprio os chamaria. Aos 17 anos, foi convocado pela mediunidade à tarefa, ao mediumato ou mediunato, para que pudesse transformar-se para o mundo inteiro e particularmente para a nossa pátria brasílica, na mais notável antena mediúnica do século XX. Quando pensamos em Chico Xavier e no centenário que vamos celebrar no próximo abril, evocamos o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, a primeira notável obra de um livro da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos se converte no nosso ponto de apoio, na base que sustenta todo o edifício da doutrina dos Espíritos. Mas é nessa obra que acharemos na pergunta 132, uma das mais eminentes de todo o livro, algo que nos chama a atenção. Allan Kardec indaga dos imortais qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E a resposta é de uma beleza clássica, de uma profundeza notável, de uma filosofia especial. Porque nos diz o Espírito de Verdade ao responder a Allan Kardec:
Deus lhes impõe a encarnação, a fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é missão, para outros é expiação. Para chegar à perfeição, o Espírito passará por todas as vicissitudes da vida corporal. Nisso é que está a expiação. Mas existe um outro objetivo, um outro fim na encarnação dos Espíritos. Preparar o Espírito para que ele possa suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. É dessa maneira que, na medida em que colabora com as leis de Deus, desenvolve-se a si mesmo. Essa é a notável resposta que o Espírito de Verdade propiciou a Allan Kardec e que nos elucida profundamente a respeito das razões que nos trouxeram ao corpo físico na Terra. Vale a pena retomarmos para analisarmos, ainda que perfunctoriamente, ainda que ligeiramente, as suas nuances. Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Pergunta o codificador. E responde a imortalidade. Deus lhes impõe aos Espíritos a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Natural que ao lermos a resposta já nos choquemos com a forma como os Espíritos começam a responder. Deus lhes impõe a encarnação. E os mais legalistas começaram a discutir, mas por que Deus nos impõe? Por que... É que na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, os imortais dizem que Deus é a inteligência suprema do universo. Se é suprema, não existe outra superior. É a máxima. Causa primeira de todas as coisas. Então nós não temos cabedal, nem maturidade, nem evolução para questionar por que é que Deus faz ou deixa de fazer. Deve-se à nossa inferioridade, porque todo inferior é abusado, questionar de Deus. Por que é que Deus faz? Porque se Deus resolver nos dizer, a gente não vai entender. Porque Ele é a inteligência suprema do universo, e não da nossa cidade, nem do nosso centro espírita, e nem do nosso planeta. A inteligência suprema do universo é aquela diante da qual todo o universo se dobra. Mas nós estamos num planeta atrasado, de provas e expiações. Somos recém-saídos dos mundos primitivos. Logo, nós achamos que Deus tem que nos dar satisfação dos seus atos supremos. Mas o fato de o Espírito de Verdade haver dito Deus lhes impõe, é porque a reencarnação ou a encarnação é uma lei. E ninguém, mesmo na Terra atrasada, nenhuma autoridade faz plebiscito para saber se a gente quer ou não quer a lei. Toda lei é imposta. As autoridades constituídas, avaliando a condição da sociedade, verifica que aquele grupo social carece de determinado regramento, de determinada administração legal. E os legisladores, ou legislador, estabelece a lei. Quem sabe ler e quem não sabe ler, quem é universitário e quem é primário,
todos estão sujeitos à lei. Quem é doente ou quem é saudável, quem é bonito ou quem não é, todos estão sujeitos à lei. Logo, toda lei constituída é imposta. Jamais alguém foi à nossa casa nos perguntar se a gente queria essa ou aquela lei. Mas nas nossas próprias conversas, nós discutimos e dizemos, eles tinham que fazer uma lei para isso, assim, assim, afirmando que nós percebemos, como cidadãos, que já está a sociedade necessitando de determinadas normativas. Os legisladores apresentam-na, e essas determinações nos são impostas. Não existe lei para quem quiser seguir. Toda lei é de obrigação ser seguida. Então já entendemos que a encarnação dos Espíritos é uma lei divina. Por isso Deus nola impõe. Toda lei, repitamos, é imposta. Então já entendemos por que é que Deus nos impõe. Já baixamos a nossa temperatura, já ficamos mais tranquilos, mas logo adiante o Espírito de Verdade continua dizendo: para uns, a encarnação é uma missão. Para outros, a encarnação é uma expiação. Então temos que parar para pensar o que é isto. Na encarnação dos espíritos na Terra, já existem aqueles que chegam em missão e já existem aqueles outros que chegam em expiação. Aí o nosso raciocínio começa a trabalhar, porque o Espiritismo é uma doutrina de discernimento, não é de acatamento cego ou de aceitação inconsciente. Nós temos que raciocinar para que aquilo que aceitamos, como diz nos Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito da obediência, seja o consentimento da razão. A obediência é aquilo que a razão já nos liberou. Eu acato, eu obedeço, quando o meu discernimento já me disse, é por aí, é isso aí. Então, vamos pensando que, se o Espírito de Verdade nos diz que para uns, a encarnação é uma missão, ora, então existem espíritos que cheguem à Terra em missão, logo, ele não foi criado naquele momento. Ele não é um espírito 0 quilômetro, porque para que ele realize uma missão na Terra, ele já terá experiências, ele já terá vivido antes. O Criador não acaba de criar um espírito assim, vai cumprir sua missão na Terra. É necessário que entendamos que se alguém chega à Terra com uma missão a cumprir, é porque esse alguém já tem experiências conquistadas para que possa cumprir a sua missão. Então entendemos que a encarnação na Terra corresponde a uma reencarnação. Esse espírito já encarnou em outros lugares, já reencarnou a alhures. Por isso ele chega aqui já com uma missão a cumprir. Mas para outros é uma expiação. Expiação com X. Porque expiação com S é de olhar, é de espiar. Expiação com X é pagar dívidas, é resgatar débitos. Então, se o espírito já encarna na Terra com débitos a pagar, é porque ele já viveu antes e se comprometeu onde viveu e se comprometeu naquilo que fez. Por isso ele chega à Terra
com essa obrigação de pagar o que deve à vida, de pagar o que deve à lei divina. Então entendemos que um mundo terrestre é um mundo de provas e de expiações. Aqui existem espíritos em regime de provação e em regime de expiação. Mas entrou um outro elemento aí, provação. Ora, todas as vezes que ouvimos falar em prova, algo nos vem à mente. Falar-se em prova nos remete à ideia de escola, de aprendizado e de teste. A prova como um tipo de teste, de avaliação. Daí então, há espíritos que vêm para a Terra, a maioria de nós, com necessidades escolares, ou seja, com necessidades de realizar aprendizagem. E cada coisa que a gente aprende aqui, logo à frente, a vida terrestre nos cobra o aprendizado dessa lição. Acabamos de aprender uma coisa, a vida nos coloca diante da necessidade de sermos testados. Então, a cada momento nós estamos sendo provados, sendo testados. Usando a linguagem escolar, estamos sendo avaliados. Por isto, este é um mundo de espíritos que necessitam aprender. E ao aprender são testados, ao aprender são avaliados, para que verifiquemos se a lição foi bem aprendida. Por isso é que a Terra é um mundo de provas, ou de provações. Não é uma palavra feia, é uma palavra necessária. Se nós aprendemos coisas que imediatamente temos que demonstrar ter aprendido, estamos sendo avaliados. Logo, este planeta é um planeta de avaliação ou de provação. Provação como sinônimo de avaliação. Mas nenhum aluno gosta de avaliação. Nenhum aluno gosta de fazer prova. Nenhum aluno gosta de ser testado. Porque por mais que ele se prepare, na hora da prova, do teste, da avaliação, está ele tenso, está ele nervoso. Então, quantas vezes na hora do teste nos dá branco, some tudo da cabeça, e nós somos reprovados, ou ficamos em dependência. Um parêntese. Quando eu lecionava para alunos de nível médio, e eles me diziam assim: professor, eu errei porque me deu branco. Eu digo: na minha prova só pode dar preto. Se der branco, vocês estão perdidos. Para descontraí-los, fechamos o parênteses e percebemos que, naturalmente, dizer que a Terra é um mundo de provas não é uma agressão, não é uma ofensa, é uma constatação. Nós temos tanto que aprender aqui, e logo que aprendemos, a própria vida daqui nos cobra esse aprendizado feito. Daí, o planeta terrestre é um mundo de provas, mas também de expiação, porque esses seres que somos nós, que viemos para cá com necessidades de aprender as coisas que ignoramos, também temos necessidade de devolver à vida aquilo que dela usurpamos, de resgatar os débitos que contraímos, na linguagem popular, de pagar os pecados. Diziam nossos avós: aqui se faz, aqui se paga. Que verdade transcendental, dita de forma tão simples. De modo que quando nós cometemos desatinos na terra, quando nos achamos assim, mais espertos que os outros, queremos tirar partido dos outros, explorar os outros em qualquer dimensão social,
sejam esses outros nossos parentes, nossos amigos, nossos estranhos, qualquer pessoa que queiramos explorar com as nossas habilidades, criamos débitos negativos. Na linguagem oriental, criamos karma negativo. E aí teremos que voltar para nos acertar com aqueles de quem usurpamos, com a vida, em outras palavras. Então não existe na terra, à exceção de Jesus Cristo, alguém que aqui esteja e que não deva nada, e que não tenha que pagar nada, e que não tenha que aprender nada. É muito comum nós encontrarmos as pessoas nas suas horas de agonia, de dor, de problema, de lutas, gritarem para os céus: que mal eu fiz a Deus para merecer isto. Veja como a ignorância é petulante, como se nós tivéssemos condição de fazer mal a Deus, a inteligência suprema do universo. Como se o sapo pudesse cuspir nas estrelas, mas nós nos achamos a última Coca-Cola do deserto. Que mal eu fiz a Deus. O batráquio que a gente ainda é, supondo poder fazer mal a Deus. Que mal eu fiz a Deus para merecer esse castigo. Não, a gente merece castigo quando faz mal a si mesmo. Porque Deus é invulnerável. Nenhum de nós consegue fazer mal ao excelso bem. Pois se a gente não consegue fazer mal às pessoas do bem que nos cercam, a gente pode ferir seu corpo, mas a elas mesmas a gente não faz mal. Então, vejamos, por que é que o nosso planeta é um mundo de provas e um mundo de expiações ao mesmo tempo? Tudo aquilo que nos faz sofrer também nos testa, nos avalia. Daí nós podemos dizer, em tese, que a Terra é um mundo de provação. Não precisa dizer expiação. Porque a expiação também corresponde a um teste. Porque se eu estou diante de uma situação em que eu tenha que pagar dívidas, esse é um teste, porque eu posso não conseguir pagar. Eu estou diante de uma pessoa para me dedicar a ela com paciência, e eu posso explodir no meio do caminho. Ah, não aguentei, perdi a paciência, e perdeu a oportunidade. Quantas vezes nós reencarnamos ensinamento dos imortais? Vivemos 40, 50 anos aprendendo espiritismo, suponhamos, ou qualquer outra crença do bem, aprendendo, nos dedicando ali, e de repente, todo esse aprendizado das décadas se destinou à nossa vivência de 1 minuto apenas. Aprendemos coisas durante décadas para o teste que duraria 1 minuto. Naquela hora que estamos diante da outra criatura que tem um revólver na mão, e eu posso destruí-la primeiro. Olha o teste terrível. Eu deixo que ela me mate, ou eu a sacrifico? Em legítima defesa. Mas foi Jesus, o mestre, que disse: aquele que quiser ganhar sua vida, perdê-la. E aquele que a perder por amor de mim, ganhá-la. Isso é lindo escrito no Evangelho. Mas isso vivido, só Gandhi, só Lincoln, só Jesus, só os espíritos corajosos, que sabem que, embora a importância do nosso corpo físico, ele é tão secundário diante da nossa realidade espiritual. Há muita gente que
se defende da arma de fogo e mata o outro em legítima defesa, mas não se defende da garrafa de cachaça que o vai matando pouco a pouco. Podia se defender em legítima defesa, quebrar a garrafa, mas não se defende daquele pau de fogo king size, que ele fuma 30, 40, 50 por dia, matando-se aos poucos. Ele podia matar o cigarro, jogar no vaso, na lixeira, por legítima defesa. Aqueles que comem como estivador, enquanto tiver comida na terrina, como se não comesse para viver, mas vivesse para comer. A gulodice, a gula que nos vai matando aos poucos, nos arrebentando por dentro, a gente podia destroçá-la também, em legítima defesa. Só vou comer o que couber na palma da mão, como Madre Teresa de Calcutá. Um punhado de arroz integral emagrece, melhora a pele e nos dá uma sobrevida notável. Mas a gente prefere ficar enorme, fazer depois a cirurgia do estômago, mas não mata o inimigo, que se chama gula. Quantos aprendizados a encarnação vai nos ajudando a realizar. Pois bem, então, para uns, a encarnação na Terra é uma missão, para outros é expiação. Mas eu quero me deter ainda nesse quesito que para uns é uma missão, porque falamos na tese, a missão dos grandes missionários, aqueles que chegam na Terra como o citado Gandhi, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, esses que vêm com uma missão incontestavelmente significativa. Mas nos esquecemos que uma missão é todo compromisso que é deixado sob a responsabilidade de alguém. O soldado no exército, o sargento lhe dá uma missão que ele terá que cumprir em tantas horas, em tantos dias. O general dá ao tenente, ao capitão, ao coronel, missões que eles terão que dar conta em determinado período. É uma missão militar, mas é uma missão que pode comprometer a vida do missionário, como a vida daqueles para quem ele vai trabalhar a missão. Então começamos a pensar que há missões em caráter mundial, missões em caráter social amplo, mas há missões em caráter menor, mas não menos importante. Ficamos pensando no que é ter um filho, ser pai, ser mãe, é uma missão. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na pergunta 582, se constitui uma missão a paternidade na Terra, a patermaternidade. E o Espírito de Verdade diz que sim, é mais do que uma missão, é um dever, porque implica o futuro da humanidade. Vejamos que coisa grave. A humanidade do futuro será composta pelas nossas crianças e jovens de hoje, que nós estamos educando bem ou mal. Se educarmos bem, que maravilha será essa sociedade. Se os educarmos mal, que tragédia haverá nessa sociedade. Então, ser pai e mãe é mais do que uma missão, é um grandíssimo dever, diz o Livro dos Espíritos. Nada obstante, quantas são as pessoas que adoram ter filhos, tem um por ano, como quem tem ratos, ou preás da Índia.
para guardar na caixinha e dar comidinha e fazer carinho nos pelos, sem nenhuma noção de que os nossos filhos são espíritos, sem nenhuma responsabilidade para com a humanidade. Quantos são os pais e as mães ensinando a seus filhos: se apanhou na rua, bate também. Mas eles não sabem quem são seus filhos, de que violências eles já vêm do passado. Pode bater que seu pai garante. E aqueles que são advogados, militares, políticos, gente graúda de dinheiro, mas que não tem educação, dando carteirada nos outros. Você sabe com quem está falando? O pivete, alcoolizado, drogado no trânsito, correndo na madrugada, o guarda para, e ele pergunta, insolente: você sabe quem eu sou? Pena é que o guarda não fala quem é essa tripa. Porque alguém que dá esse tipo de carteirada é um ser inferior. Quantos dentre nós adoram dar carteiradas? Nos mais simples, nas pessoas mais modestas, por causa da vaidade. Sempre quando alguém deseja dar carteirada ou quando a dá, está errado. Ele está cometendo algum erro, porque se ele estiver certo, ele precisa dar carteirada. Então vejamos o abuso. Nós usamos a nossa posição social na terra, a nossa posição econômica no mundo, para submeter as pessoas que não têm noção do seu próprio compromisso. Daí, ser pai e mãe é tão grave quanto governar o mundo, porque ser pai e mãe é preparar o futuro governante do mundo. Quantos são os pais, quantas são as mães que acendem seu cigarro no cigarro do filho ou vice-versa? Quantos são os pais que namoram as namoradas do filho, curtindo quem é que conquista mais mulheres? Que bagagem ele está deixando para esse filho em termos de honradez, de respeitabilidade, de responsabilidade? Quantas mães disputam com as filhas quem usa o fio dental menor? Só que a filha está lisinha, então ela passa ridículo, mas disputa. Nem que a plástica puxe, arregace, o botox, mas a necessidade de competir com a filha. Quantas usurpam o namorado da filha? Estou criando, porque isso me chega todos os dias, por cartas ou pessoalmente. Que mãe é esta? Que pai é esse? Então eles estão falhando na sua missão. Quantos são os pais que, para iniciar seus rapazes na sexualidade, como se fosse necessário, eles dirigem os filhos aos bordéis? Agora já nem precisa, porque as famílias estão permitindo que seus lares se convertam num bordel. Porque as moças levam o namorado para dormir na sua casa com ela, mas leva um hoje, leva outro amanhã. E os pais, naturalmente, porque são seus filhos, eles não identificam essa prática como prostituída. Para os pais isso não é prostituição. Prostituição é se a filha dos outros fizessem. Mas quando é a nossa, é coisa de juventude. Então a nossa filha hoje fica com esse, amanhã fica com aquele, depois fica, não sabe nem o nome. Dentro de nossa casa. E convertemos a nossa casa num bordel. Porque uma mulher que recebe homens diferentes ao longo dos dias, ela não é outra coisa senão meretriz. Ainda que seja nossa filha amada, nossa irmã, nossa mãe, seja quem for. Ou nosso filho, que hoje leva uma namorada, amanhã leva outra, depois leva outra. E os pais não têm coragem de dizer nada, porque eles querem ser amigos dos filhos. A amizade está implícita na paternidade. Mas o pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe.
antes de ser amigo. Então nós começamos a ver quantos estão falhando na missão, porque não tem coragem de dizer aos filhos: devagar, meu filho, eu não posso impedir que você faça, mas não podemos converter a nossa casa, nosso santuário doméstico, nisso que você quer. Não é fácil ser missionário, mas é uma missão. Mas meu filho vai dizer que eu sou quadrado, meu filho vai dizer que eu sou careta, minha filha vai dizer que eu sou mala, sem alça. Abençoados os filhos que tenham pais e mães caretas, quadrados e malas sem alça. E o pai e a mãe devem ser mala sem alça molhada. Porque os pais e mães muito frouxos estão vendo seus filhos na droga, na prostituição e na criminalidade. Eles quiseram ser mais amigos do que pais e mães. Eles deram muita liberdade, mas sem responsabilidade. A liberdade virou libertinagem. E agora eles estão chorando pelos filhos que não sabem se terão retorno à sanidade. Para uns é missão, para outros é expiação. Mas quando pensamos na missão do pai, na missão da mãe, não podemos esquecer na missão do médico. Ele se preparou, ele estudou para interpretar as leis de Deus. Ele teve que conhecer como é que funcionam os órgãos do corpo humano. Então ele teve que conhecer as leis de Deus no mundo da biologia, da fisiologia, para poder, ao interpretar essas leis, tratar daquele organismo enfermo. A figura do médico nasce nas épocas remotas do mundo, a partir da figura do pajé, do feiticeiro da tribo, do imã da Arábia. Era o pajé que preparava as beberagens para sarar os índios enfermos. Era o pajé que enxergava os mortos da tribo, dialogava com eles e trazia as respostas ao restante da tribo. Então é dessa figura do imã, do pajé, do feiticeiro, que nasce Esculápio, que nasce a figura do médico. E quando vemos alguém se dedicar à medicina, aqueles médicos que ainda têm coragem de tocar no seu paciente, aquele médico que ainda tem coragem de abrir os olhos e ver as pálpebras do seu paciente, de observar-lhe a língua, de bater sobre o seu fígado ou sobre o seu estômago, nós estamos diante de um missionário. Aquele que orienta o paciente, que dialoga com ele, que gasta tempo com o seu paciente. Mas encontramos aqueles outros médicos, que o paciente é um número. Entra o número 12, entra o número 13. O que você sente? E ele vai olhando no computador aquilo que o doente fala, ele vai constatando no computador e já receita, entrega a receita. Ele não tocou o doente, ele não olhou o doente, ele não conheceu o doente. Ele está falhando na sua missão, porque ele jurou que iria salvar vidas. Muitos médicos salvam a vida de um doente grave pelo simples fato de conversar com ele. O que estava matando aquela pessoa era a indiferença em derredor, era a carência afetiva que o médico resolve com simplicidade. Como ele é olhado com respeito, na hora que ele toca no seu paciente, ele projeta energias positivas. Quando ele olha o seu paciente: Dona Maria, a senhora vai melhorar. Seu José, toma esse remedinho que é batata. Quando ele chama o paciente pelo nome, quando ele o toca, quando ele olha o paciente, ele envolve seu paciente no seu halo magnético, e o doente começa a experimentar
a saúde de volta. Às vezes a gente volta do médico, não tomou remédio nenhum, só de ter ido já voltou melhor. A missão do médico. Que pena que a grande massa de médicos ignora isso solenemente. E o que interessa é logo nos primeiros 5 anos, comprar sua mansão, seu carro importado, viajar para o exterior, ser rico. Que se dane os doentes. Tem horror a doentes. O doente é um trampolim para ele ficar rico, para ela ficar rica. Mas quando pensamos na missão do pai, da mãe, do médico, refletimos na missão do professor. Quantas vezes, participando das solenidades universitárias de colação de graus dos alunos formados, eu tive a oportunidade de sentir as lágrimas chegar aos olhos, não por causa da formatura somente, mas porque eu viajava para trás e via em cada um daqueles rapazes, daquelas moças que recebiam o famoso canudo, as crianças do passado, que foram iniciadas no mundo do saber por mulheres nunca homenageadas. Quem foi a nossa primeira professora? Quem foi que nos alfabetizou? Todas as glórias, o paraninfo, o patrono, são os professores universitários, eles têm direito, naturalmente. Mas nunca eu vi, em dezenas de anos de universidade, nenhuma turma prestar homenagem à sua professora primária. Foi quem desbastou a pedra bruta, quando a criança chegou totalmente cega em termos culturais. E a professora primária, com toda a paciência do mundo, ganhando esses salários formidáveis que ela ganha, pegou na mão da criança e foi ensinando a cobrir as letras, a desenhar seus nomes, a fazer as primeiras operações matemáticas, a conhecer o globo terrestre, a saber qual era o mar dali, o mar dacolá. E nunca mais ninguém falou dela. Quantas foram as noites preparando os desenhos para a criança pintar por dentro. Quantas horas de leitura para facilitar o aprendizado da criança. Quantas buscas de técnicas melhores para alfabetizar as crianças. A professora é uma missionária. Como são missionários os demais professores que lhes seguirão, ensinando, retirando a mente humana das trevas, das sombras. Quantos missionários nós somos, jogando fora a oportunidade da missão, a missão do homem, da mulher na política, saber que ele pode engrandecer uma sociedade com uma canetada, melhorando a condição das escolas, dos hospitais, das estradas para que não haja tantos acidentes, melhorando as condições das moradias. Mas quantos preferem engordar seus asnos, seus cavalos de raça, nos raras que compraram com o dinheiro ilícito? Porque eles não ganham para ter tudo isto. A missão de governar a polis. Política é uma arte de governar o Estado. Antes era o Estado grego, a cidade-estado grego. E esse termo se generalizou. Política é a arte de bem governar hoje em dia. Por isso nós temos políticas educacionais, nós temos políticas domésticas, nós temos políticas de saúde, nós temos as mais variadas políticas, as mais variadas artes de bem dirigir esse setor, aquele outro setor. Mas quantos missionários que são chamados a esses setores entendem que primeiro eles têm que se fartar
convertendo o que é público em coisas suas privadas. É claro que eles vão voltar. Há que se faz, há que se paga. Para uns é missão, que quando não bem cumprida, se torna expiação. Daí, amigos, o livro dos Espíritos nos trazendo numa única pergunta tantos elementos de reflexão, mas continua a resposta dos imortais. Para chegar à perfeição, o espírito deverá passar por todas as vicissitudes da vida corporal. É nisso que está a expiação. Todas as vicissitudes da vida corporal. E o que é que são vicissitudes? As vicissitudes são os episódios da vida que nos exigem esforços, que nos exigem lutas, que são normais. Nós temos que sair diariamente de casa para trabalhar. Mas aí temos que pensar na condução que vamos apanhar. Ela está sempre cheia. Os ônibus lotados, abarrotados, temos que pagar essa condução. Precisamos ter sapatos, roupas, temos que comprar sapatos e roupas. Então temos que ter dinheiro para comprar sapatos e roupas. As vicissitudes, as lutas para a sobrevivência. Eu tenho que me alimentar, eu tenho que ter recursos para me alimentar se o meu trabalho não me der comida. E por causa desse ir e vir, de pegar chuva, de pegar sol, de comer mal, de comer isso, de comer aquilo, eu adoeço, meu organismo reage às doenças. São vicissitudes da vida corporal. Não há uma única pessoa na terra que não adoeça de alguma coisa. Desde o resfriado comum, ao câncer, à lepra, ao pênfigo foliáceo, ao mal de Parkinson, de Alzheimer, as doenças mais difíceis, vicissitudes da vida corporal. Se vivemos em cidades grandes, por causa do trânsito, quantas pessoas são atropeladas, quantas pessoas atropelam, umas por descaso, outras por acidente, por fatalidade. As vicissitudes da vida corporal. Fazemos os concursos para as escolas, para os empregos. Alguns passam, outros são reprovados. Vicissitudes da vida corporal. Somos obrigados a ficar de molho na cama diante de uma gripe brava. E perdemos a gratificação que os colegas ganharam. Vicissitudes da vida corporal. Compramos verduras, legumes, frutas, e somos compelidos, porque vivemos numa macrocidade, vivemos em grandes metrópoles, em megalópolis, temos que conviver com os agrotóxicos, com os venenos. Então, para eu comer o tomate, eu tenho que lavar com a água disso, botar tantas gotas de água sanitária e tirar a pele. Para eu comer uma fruta é uma tragédia. Mas não pode comer com casca, porque a casca tem agrotóxico, porque tem isso, tem aquilo, tem outro. Mas a vitamina da fruta está na casca, então que tragédia que eu não posso comer a vitamina da fruta que eu comprei. As vicissitudes da vida corporal. E tem aqueles que não estão nem sabendo de que aquilo tem agrotóxico e come de qualquer jeito. Pega na quitanda, no supermercado e já sai comendo. E daqui a pouco está coçando o corpo inteiro, e daqui a pouco está com vermelhão aqui. Não sabe que aquela alergia pode ter nascido da sua alimentação comprometida. Vicissitudes da vida corporal. E poderemos pensar em todas as outras vicissitudes. Na hora que a gente sai para a festa, arrumado, bonito, mais cheiroso do que filho de barbeiro,
Estamos no ponto de ônibus esperando a condução ou o táxi e passa o ônibus pela poça d'água. E fraternalmente a gente olha para o carro, vai lá longe, vai com Deus, desgraçado. Mas tem que voltar para casa e não tem outra roupa para pôr. É um tal de lavar de última hora, de secar a ferro as vicissitudes da vida corporal. Temos que passar por todas, diz o Espírito de verdade. Não há um de nós que possa dizer que nunca enfrentou essas situações. Eu posso ainda não ter ficado com aquela tal doença, mas a gente ainda não morreu. Então é só esperar. Daí, a vida na terra ser um conglomerado de lutas, de testes que os alunos terrestres terão que enfrentar e obter boa nota. Mas o grande desafio da nossa vida na terra é a convivência. Não é fácil a gente viver com outras pessoas diferentes de nós. A grande tragédia é a diferença. Para que a gente fosse feliz, seria bom se todo mundo fosse igual a nós. Os maridos diziam isso para a esposa: você não faz o que eu digo, faça como eu. A mulher diz para o marido: você não me obedece, faça o que eu disse. Porque no fundo a gente quer que o outro seja igual a gente. Mas seria uma tragédia se todo mundo fosse igual a todo mundo. Imaginemos se todo mundo gostasse só de jiló. Imaginemos se todo mundo bebesse só cachaça. Imaginemos como seria trágica a vida se todo mundo resolvesse andar nu. O que o Livro dos Espíritos chama de estado de natureza, que marcha par e passo com o primitivismo, conforme a pergunta 777 do Livro dos Espíritos. É tão importante percebamos que as vicissitudes da vida corporal comportam essa convivência. A nossa grande bênção é que as pessoas são diferentes de nós. Então nós aprendemos mais rapidamente. Porque se todos fossem iguais, a gente não sairia do lugar. Todo mundo saberia o que todo mundo sabe. Mas eu encontro com um colega na rua e ele me explica um jeito diferente de amarrar o sapato. Eu assisto uma cozinheira na televisão e ela me ensina um jeito diferente de tirar o cheiro da cebola da mão, ou de descascar a cebola sem chorar. Eu não sabia, ela sabe. Mas eu posso ensinar para ela o docinho que a vovó me ensinou quando eu era menina, que ela não sabe. Todos nós temos muito o que aprender com os outros, todos nós temos muito o que ensinar aos outros. É a regra da vida social, conforme nos diz o Livro dos Espíritos. Não é por acaso que Deus nos deu a voz, diz a obra kardeciana, por causa da nossa necessidade da vida social. Como é gostoso a gente conversar com uma pessoa e ouvir dessa pessoa aquilo que a gente não sabia. E a gente fica como bobo. E a gente chega em casa, não diz que aprendeu no ônibus. Vocês sabem fazer tal coisa? Aí esnoba com a família. Acabou de aprender no ônibus. Seria tão bom. Conversei com uma pessoa no ônibus, eu não quero saber o que ela me ensinou. E socializa, mas com a humildade de dizer que aprendeu de alguém. Isso enriquece a nossa vida. Esse trocar social. Mas, diz ainda o Espírito de verdade, há um outro fim para a encarnação dos espíritos.
é de prepará-los, a fim de que eles suportem a parte que lhes cabe na obra da criação. Ao mesmo tempo em que cooperam com o mundo, progridem a si próprios. Como isso é importante? Porque nós estamos aqui agora num prédio confortável, maciço, bem construído, que não foi Deus que fez. Este prédio não foi Deus que fez, foi o gênio humano. Deus nos havia dado a montanha de barro, de onde o oleiro fez o tijolo. Deus nos deu as montanhas de minério de ferro, donde o engenheiro retirou as ligas, o ferro, os metais. Deus nos deu a inteligência. E nós, com o nosso livre-arbítrio, direcionamos a nossa inteligência. Todos estamos vestidos, mas não foi Deus que fez nossa roupa. Nascemos todos zerados, nus. As nossas roupas até pouco tempo estavam umas correndo nos pastos. Era lã de carneiro, era couro de boi. Outras vestimentas nossas, até recentemente, tremulavam aos ventos nos pomares, nas florestas. Elas vieram do algodão, da seda produzida pelo bicho que cresce na amoreira. Elas vieram do linho, do cânhamo, todos plantados no chão. Outros estamos vestindo hoje alguma coisa que até pouco tempo estava no subsolo, porque são roupas feitas de petróleo. A inteligência humana elaborou transformar petróleo em roupa. É um trabalho da engenharia do cérebro humano. Tirar o chumaço de algodão da árvore, esticar seus fios, tecê-los, colorir, dar-lhes a espessura que queremos, desde o tecido grosso de algodão até a seda de algodão mais fina. É um trabalho da engenharia, da inteligência humana. O ser humano colaborando na obra de Deus, porque Deus nos deu o corpo e disse: agora vocês vão ter que aprender a se vestir. E cada um se acha mais bonito vestido de um jeito. Olha que maravilha a gente ser diferente. Imaginemos todo mundo de camisolão, preto. Ia ser uma milícia da morte, só faltaria a foice na mão. Mas um gosta do azul, outro gosta do amarelo, um gosta do vermelho, um gosta de roupa curta, outro gosta com roupa larga, outro gosta com... Cada um é diferente, e a beleza da sociedade. Um deixa o cabelo comprido, um deixa o cabelo curto, um deixa o cabelo mais ou menos, uns ondulam, outros esticam, outros alisam, outros não tem o que fazer porque não tem cabelo. Então, nós começamos a ver a beleza dessa diferença social, o ser humano, cooperador de Deus na obra do mundo. Hoje nós não conseguimos nos mover sem o tal do computador. Toda criança já nasce hoje apertando o del, o delete, está todo mundo. A turma toda com os ouvidos presos nos seus MP3, nos MP4. Todo mundo hoje é DJ, MC.
Meu Deus, mas afinal de contas, como é que nasceu esse tal de rádio? Essa tal de TV e esse tal de computador, senão do engenho do cérebro humano? Quem foi que fez a primeira pilha elétrica? E desse trabalho de Alexandre Volta, na Itália, hoje ninguém mais fala em pilha. As crianças já saem da placenta da mãe falando em chips. Quem foi que inventou isso? Não foi Deus. O gênio humano. Quando Norberto Weiner construiu seu primeiro cérebro eletrônico, seu aparelho cheio de válvulas, a garotada nem sabe o que é isso mais, só a válvula mitral, ocupava 2 andares de um prédio. O primeiro cérebro eletrônico se chamava cérebro eletrônico, porque ele fez tudo baseado no funcionamento do cérebro humano. Hoje nós temos o computador no bolso. E aí a gente usa o computador como celular, como máquina fotográfica, como máquina de fax, recebe e emite e-mail num pedacinho de metal com chips que a gente põe no bolso. Um dia eu perguntei ao Espírito Camilo, meu benfeitor, até onde chegaria essa loucura? Porque cada dia as coisas estão menores. Daquele LP grande, aquele bolachão preto de vinil, que agora está voltando à moda por causa dos DJs e colecionadores. Daquele biscoitão preto, nós fomos para o CD, o famoso CD. Já foi uma revolução. Depois fomos para o DVD. Na peça de mesmo tamanho, nós não juntávamos só o som, nós também gravávamos a imagem. Agora tudo isso já é démodé. Nós já estamos partindo para outras dimensões. Cada dia se gravam mais coisas em pedaços menores de matéria. E eu perguntei ao benfeitor, onde isso vai parar? E ele me disse com muita felicidade, meu filho, a ciência e a tecnologia demonstrarão o que hoje vocês estão aprendendo com o Espiritismo. Quando você lê a Gênese, meu filho, e me lembrou da Gênese, Allan Kardec escreve que no mundo onde os espíritos estão livres, basta que ele pense numa área, que essa área começa a ser ouvida no ambiente. Em verdade, o ser humano descobrirá que o que ele grava num pedaço de metal, ele não precisará gravar em lugar nenhum, porque está tudo impresso em a natureza. Ele evocará o que quiser com o poder do seu pensamento. Eu agora quero ouvir a Baquiana número 3, de Villa-Lobos. E eu começo a ouvir. Sem MP3, sem MP4, sem M qualquer coisa. Sem CD, sem DVD. Eu começo a ouvir. Mas eu quero mais grave. Eu quero essas notas mais agudas. A nossa mente definirá. Porque, em verdade, todas as reservas universais estão no cosmos. O que a nossa inteligência aprendeu a fazer foi materializar essas energias cósmicas. Já foi um avanço grandioso que conseguimos ter
com a ciência criada na Terra, com a tecnologia nascida no mundo, haverá de chegar o dia em que eu não vou precisar de nenhum aparato para gravar nada, porque eu sei que está tudo gravado ao meu redor, basta eu querer. Imaginemos a gente não precisar ter aquele armário de CDs e DVDs em casa, que depois que a gente escuta 10 vezes, não sabe mais o que fazer com aquilo. Está tudo gravado em nosso psiquismo. Daí então, como é importante aprender com os espíritos, que nós precisamos nos desenvolver na encarnação para cooperar com Deus na obra da criação. Quando nós estamos diante da mesa de comida farta ou não, às vezes eu me pegava pensando, quem foi que descobriu que se pode beber café? Porque o café não nasce café na árvore. O café que a gente bebe, não. Nasce o fruto. E aquela rubiácea notável nos apresenta os frutos verdes que depois ficam vermelhos. Mas se eu mastigar aquela semente, ela é horrorosa. Quem foi que teve a ideia de descascá-la, de secá-la, de torrá-la, de pilá-la e de colocar água quente? Hoje a gente não vive sem um cafezinho. Inspiração divina. O café é base da economia de muitos países. Quem foi que descobriu que do cacau, cuja semente tem um sabor horroroso, em torno da semente existe uma polpa ácida adocicada? Quem foi que descobriu que aquela amêndoa devidamente tratada nos daria esse gostoso veneno que se chama chocolate? Não está na cara. Se eu olhar para o fruto, eu não sei o que é aquilo. Quem foi que nos deu essa ideia de que eu poderia quebrar esse fruto, secar essa semente, tirar as amêndoas, prepará-las, trabalhá-las e conseguir? E outro mais cruel ainda, que dispõe leite, né? Com açúcar, para que a gente se tornasse chocólatra. Daí, quem foi que descobriu que podia comer o arroz? Aquela sementezinha sem graça dentro da espiga. Quem foi que descobriu que a gente pode comer couve e não pode comer comigo, ninguém pode? Vejamos que foi o ser humano evoluindo. Quantos devem ter morrido para que os outros aprendessem? Porque nem os animais comem a planta venenosa. Como é que ele sabe? É um instinto que nós chamamos instinto de conservação. A presença da divindade no animal irracional, a presença da divindade em nós. É o ser humano descobrindo a vida. Nós estamos hoje diante das grandes consequências da descoberta do DNA. Hoje, a ciência humana sabe, a humanidade sabe, porque é que nós nascemos de pele clara, de pele escura, com cabelos lisos, com cabelos crespos, com cabelo carapinha. Por que temos olhos verdes, azuis, amarelos, cinzentos, negros? Por que temos olhos repuxados, olhos amendoados? Graças a esses códigos genéticos, herdados de nossa mãe, de nosso pai, herdados da humanidade.
Porque ao longo das existências, as experiências do espírito vão se caldeando nas diversas realidades étnicas. Daí então, graças à descoberta do DNA, do RNA e dos elementos que conformam esse ácido, os elementos que estão dentro dessas hélices da vida, a descoberta de medicamento para muitas enfermidades, porque a partir daí a ciência médica passou a saber por que é que aquele indivíduo é passível de contrair determinada doença e aquele não. Por que é que uns engordam e outros se matam de tomar Postafem e são os gravetos? Não engordam nem com reza. Daí, nós já sabemos. Qualquer criança hoje fala, é genético. Qualquer menino de escola, é genético. Que maravilha saber. Estamos na encarnação, vejamos, nos aprimorando. Existem umas pessoas retrógradas na Terra, muito retrógradas, que dizem assim: Deus não vai permitir que o homem descubra isso, isso é segredo de Deus. Deus só tem segredos enquanto o homem mantém sua ignorância. A partir do momento que a criatura decide romper com a ignorância, Deus abre seus estuários e diz: venha ver, venha ouvir, venha sentir. E é por isso que vemos o médico, o neurocirurgião pediatra, operar o feto ainda dentro do ventre de sua mãe. Operar-lhe a medula, operar-lhe o cérebro, operar-lhe uma coisa qualquer, dentro do ventre da mãe. Que gênio, que missionário, que gama de conhecimentos. Mas quando abrimos o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 34, lemos Jesus Cristo nos recordando o Velho Testamento: já não tendes ouvido que vós sois deuses? Tudo quanto eu faço, podereis fazê-lo, vós sois deuses. Quer dizer que somos espíritos, deuses quer dizer espíritos. Então somos perfectíveis, estamos na marcha para a evolução. Quando nos damos conta de que, juntando os elementos da natureza, nós aprendemos a construir o mundo sobre o qual vivemos. As moradias, os utensílios, as roupas, as nossas condições de transporte, a nossa captação de energia, a nossa distribuição de energia, graças a essa preparação para que o ser humano, o espírito na terra encarnado, pudesse suportar. Suportar é aguentar, é segurar, é dar suporte a parte que lhe cabe na obra de Deus. Como é importante que nós saibamos que somos cooperadores de Deus, ou cooperadores com Deus. Co quer dizer junto. Operador é alguém que opera, que faz alguma coisa. Cooperador, que faz alguma coisa junto. Então, nós somos cooperadores com Deus. Cooperamos com Deus. Operamos junto de Deus. Quando falei da missão dos pais na terra, eles são cooperadores com Deus. Porque Deus manda o seu Espírito, seu Filho,
E os pais oferecem a esse Filho de Deus o corpo que eles produzem ao se unir intimamente. Cooperadores. Mas não foi o pai que fez o óvulo, nem a mãe que fez o espermatozoide. Cada um cedeu a sua parte, que Deus já lhes havia dado. Então, eles são apenas cooperadores. Eles só tiveram que se unir fisicamente para que a obra de Deus, espermatozoide e óvulo, pudesse se realizar num novo corpo. E o Espírito, o Filho de Deus vindo para a terra, se unir a esse corpo. E a partir disto, os pais reorientarem seu caráter para a grande vida. Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação, a fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é missão, para outros é expiação. Para chegar à perfeição, o Espírito terá que suportar todas as vicissitudes da vida corporal. Aí está a expiação. Vejamos que nós vamos pagando nossos débitos, devolvendo à vida o que a ela devemos, a partir das coisas que somos obrigados a fazer diariamente. Alguém que tem que trabalhar de pé, paga seus débitos contraindo varizes, reumatismo, as chamadas doenças profissionais. Quem é dentista, problema de coluna, pela posição, pela postura com a qual ele ganha a vida, mas fica com ônus. Quem tem que trabalhar muito com as mãos, com os braços, daqui a pouco tem problemas de ler, tem problema de tendões, as tendinites, tem problemas os mais variados, dentro daquilo que lhe é obrigação, trabalhar para sobreviver. A doença aparece aí. Aqueles que trabalham com pinturas, por mais que se protejam, daqui a pouco carregam problemas pulmonares, por causa das substâncias dos produtos que eles eram obrigados a usar. Quem trabalha na rede elétrica, nas ruas, para que a sociedade tenha o conforto da iluminação, da energia, pode ser eletrocutado, pode ser ferido gravemente e pode morrer pelo choque elétrico. A mesma coisa quem é compelido a trabalhar no fundo do mar, nas minas de minério, dali retira seu sustento, mas ali pode se converter no seu sepulcro. É nas vicissitudes da vida corporal que nós pagamos o que devemos. Faz parte das vicissitudes o casal ter filhos, criar filhos. Mas quantos são os pais que deram à luz filhos amados, queridíssimos, que daqui a pouco mergulharão na drogadição? Olha o pai expiando. Olha a mãe em desespero pagando débitos para com a consciência. Pode ser que esse filho, que essa filha se adentre pela criminalidade, pela prostituição, dentro das vicissitudes da vida corporal é que estão as expiações. Ninguém que nos olhe por fora sabe das dores que carregamos por dentro por causa da nossa família. Ninguém que nos olhe por fora imaginará as alegrias que carregamos por dentro por causa da nossa família. São coisas que a gente vive na intimidade e nem tem coragem de exteriorizar.
Daí, pensamos na missão de Chico Xavier, 100 anos depois do seu nascimento. Essa alma simples, que chegou à Terra num lar mais simples ainda, de uma dona de casa e de um vendedor de bilhetes de loteria, para que ele ensinasse ao mundo que não é a posição social em que se nasce que determina a trajetória que vamos fazer. É a disposição interna que tenhamos de crescer, que transforma a nossa condição do berço e nos faz avançar para Deus. Vós sois deuses. Já não tendes ouvido que vós sois deuses? Cabe a cada qual de nós, que vive a sua luta diária, suas vicissitudes, seus problemas de coluna, suas enxaquecas, seu reumatismo, seu problema renal, seus cálculos, começar a pensar que nada disso é gratuito. Existem razões para que a gente esteja na terra sofrendo o que sofremos. Existem razões para que estejamos na terra usufruindo o que usufruímos. É por isto que é tão importante viver. Às vezes me deparo com jovens, em virtude da minha profissão, animados, fogosos, belíssimos como são os jovens, e alguns me dizem assim: professor, eu não quero saber desse negócio de religião, de Deus, não, eu quero gozar a vida, quando eu estiver velho, quando eu estiver velhinho, então eu vou pensar nisso. E só para lhes puxar o tapete eu pergunto: e se você não chegar lá? Porque todo mundo pensa que vai gozar bastante e vai ficar velho. Pode ser que não fique, porque a morte não tem nenhum compromisso com velhos apenas. Quantos jovens estão se acabando? E o que eles me dizem que é gozar a vida é experimentar o sabor amargo da morte. Eles querem primeiro se prostituir em todos os sentidos, explorar o sexo até a exaustão, beber todas, cheirar todas. Pode ser que não cheguem à velhice. Dos nossos avós que se alimentavam de rapadura, de garapa, de batatas tiradas do quintal, diante da nossa garotada que, além de todas essas tragédias, vive de cola, dos refrigerantes à base de cola e de sandubas. Detestam frutas, odeiam verduras, têm ojeriza dos vegetais. Então é bem provável que eles não cheguem a envelhecer, perdendo a oportunidade. Quando eu penso em Chico Xavier, vejo alguém que soube aproveitar a juventude. Quando a mediunidade o chamou aos 17 anos, ele não fez Jesus esperar. No dia 8 de julho de 1927, com 17 anos, ele recebeu a sua primeira mensagem psicográfica de 17 páginas, como se fosse cada página por um ano de vida seu. E até os 92 serviu a Jesus por meio do Espiritismo. Quando pensamos em Leon Denis, na França, que conheceu o Espiritismo e conheceu Allan Kardec aos 18 anos de idade, e ao desencarnar aos 81 anos de idade, Leon Denis havia dedicado 63 anos de sua vida jovem, madura, à causa de Jesus, por meio do Espiritismo. Quando pensamos em Divaldo Pereira Franco,
hoje com 82 anos, felizmente ainda no corpo entre nós, que começou essa saga aos 16. Aos 16 anos. Quando a garotada nem sabe bem o que quer da vida, Divaldo Franco começou, lutando com a perturbação obsessiva, libertando-se da insuflação perturbadora, até converter-se nessa cotovia, que singrando os céus do mundo inteiro, pousando nesse continente, naquele outro, vem divulgando essa boa nova de Jesus com bonomia, com beleza, com maestria. Quando pensamos em Ivone do Amaral Pereira, que desencarnou aos 86 anos, 2 anos mais velha que Chico Xavier, ela me disse: comecei a receber as páginas do Memórias de um Suicida, meu filho, aos 13 anos de idade. A juventude com Jesus. Se o moço soubesse por que é que ele está reencarnado, se a juventude soubesse que é composta de espíritos velhos, milenários, complicados, devedores da vida, se dedicariam a partir de hoje a essa iluminação interior. Ninguém é obrigado a largar as alegrias da juventude para pregar espiritismo. Ninguém é obrigado a deixar de namorar, de casar-se, de formar a família para pregar espiritismo. Mas é importante que aprendamos a servir a Jesus desde o momento em que a nossa consciência se abre e nos mostra essa oportunidade. Quando me lembro do médium capixaba, Júlio César Grande Ribeiro, desencarnado há 11 anos, em Vila Velha, no Espírito Santo, começou aos 17, a ver os espíritos, a psicografá-los, e dedicou sua vida inteira ao bem pela via do espiritismo. Particularmente, nada obstante o contato com os espíritos desde a infância, até onde minha memória alcança, eu já estava lidando com os espíritos. Mas aos 17 anos, é que a doutrina se abriu para mim, graças a um convite de um amigo de escola. Isso que você me conta, Raul, o que se passa com você, nós chamamos lá na mocidade espírita que eu frequento de mediunidade. Você não gostaria de ir lá? E graças a esse convite, tornei-me a pessoa mais feliz que eu poderia ser. Ah, juventude! Lastimamos tanto quando vemos em volta dos centros universitários nenhuma livraria, apenas bares e botequins. Nenhum museu, só cachaçaria. Quando vejo a minha juventude, meus moços, meus jovens, passarem a noite inteira desaproveitando os miolos sadios que Deus lhe deu, com aqueles bate-estaca a noite inteira nas festas rave ou não, são suicidas potenciais. Não chegarão à velhice, se chegarem, serão velhos doentes, amargos, porque ninguém suporta com sobriedade a doença, com raras exceções. É o tempo chegado, amigos.
Quando o Espiritismo vem nos convidando com tanta instância, com tanta insistência, para que nós nos libertemos de nós próprios, do nosso passado, dos nossos equívocos. Quando a doutrina está chamando os pais a olhar melhor os seus filhos, eles são espíritos, educá-los, não importa como o vizinho esteja educando o seu, nós daremos conta do nosso. A cada pai e a cada mãe, diz Santo Agostinho, o Senhor perguntará: que fizeste do filho que te confiei? E o que é que nós responderemos? Falhamos na missão, Senhor, por comodismo, para que meus filhos nunca me chamassem de mala, de quadrado. É importante que todo pai, que toda mãe entendam que os filhos só valorizam seus pais na tese, depois que se tornam pais também. Enquanto não se tornam pais e mães, eles estão sempre em luta com seus pais. Porque eles pedem alguma coisa que o pai não dá porque ele não quer. Ele é suvina mesmo, o velho é munhequinha. Não, minha mãe não faz porque ela não quer. Minha mãe não... Até o momento em que nascem nossos filhos e passamos a entender que a gente não faz porque a gente quer o bem deles. A gente não faz para protegê-los. Então era por isso que meu pai não fazia, era por isso que minha mãe não deixava. Só aí é que os filhos começam a valorizar os pais. Antes disso, é ilusão. Eles concordam em alguns momentos, mas estão sempre ouvindo os amigos, em prejuízo das orientações dos pais. Também isso comporta exceções notáveis. É por isto, queridos, que quando evocamos o centenário de Chico, que nos levou a pensar no objetivo da encarnação na Terra, nenhum de nós reencarnou para falir, nenhum de nós veio à Terra para delinquir, para falhar, para perder a oportunidade, como nenhum aluno entra na prova para ser reprovado. Poderá ser, mas por acidente, não de caso pensado, senão isso será uma grande patologia. E é por essa razão que nós agradecemos a Jesus por estarmos aqui, por nos reunirmos em seu nome e por entendermos hoje qual é o objetivo de nossa reencarnação. Por que nós estamos na Terra? Porque se não houvesse a reencarnação, seria impossível galgarmos a evolução, como disse-nos Jesus. A cada um será dado conforme suas obras. E aquele que não nascer da água e do Espírito, não verá o reino dos céus. Quando pensamos nisto, agradecemos a Jesus. Valorizamos nossa vida como ela é, na luta por melhorá-la. Valorizamos a nossa família como ela é, dando a nossa contribuição para aprimorá-la. E agradecemos mais ao homem de Nazaré. Tomamos das mãos dos nossos afetos. Simbolicamente nos pomos de joelhos no chão do mundo e contemplamos o altar das constelações para dizer-lhe: louvado sejas, Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. De espíritos reverentes nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que há milênios estamos fugindo da luz a qual nos elevas. Hoje, Senhor,
A nossa oração rompe as trevas e escuta-nos. Se possível, vem, Jesus, consertar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível espiritismo, vibre pura, viva dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nessa caminhada incessante, a cada dia, em todo instante, possamos ouvir tua voz. Ampara a nossa esperança, socorre a nossa pobreza e liberta a nossa alma ainda presa de tanto erro nessa multissecular imperfeição. Mestre excelso, Senhor de toda a verdade, hoje, amanhã e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção e com inesgotável gratidão, na intimidade singela, porém muito sincera, do nosso próprio coração. Muito obrigado, Mestre amado. Obrigado, Pai da vida. Muito obrigado, senhores.